Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a estudar conosco a Palavra de Deus. Isto mesmo, como é bom ler a Bíblia, como é bom conhecer a verdade. E fizemos diante de Deus esta proposta de estudarmos toda a cronologia bíblica, aprendermos com cada história, com cada personagem bíblico, o que Deus tem para nós hoje. E dentro dessa perspectiva, conversaremos hoje sobre o plano divino do dilúvio. Por que Deus resolveu destruir toda a terra com água? O que aconteceu durante o dilúvio? O porquê deste plano? O que aconteceu? Que época foi? Como foi o dilúvio? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para Deus lhe falar. Deus fala conosco em sua palavra. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós vamos estudando a Bíblia e a Bíblia não deixa nenhuma dúvida com relação a nada na história da humanidade. Nós temos de uma maneira tão linda toda a história contada e você pode perguntar, como assim? Não tinha computador, não tinha livros, como isso foi guardado, como isso foi contado, como isso foi passado para gerações? Bem, se você imagina que o Brasil tem 500 anos de história, 500 e poucos, 550 anos de história. Se nós vimos que em 500 anos quanta coisa aconteceu, não temos nenhuma pessoa que tenha vivido 500 anos para contar a história desde o começo. Mas imagina que nas primeiras gerações as pessoas viviam quase 1000 anos. Então eles viam os filhos de seus filhos, os filhos dos filhos, netos, tataranetos e a geração quarta, quinta, sexta geração. Adão pôde contar as histórias dele até perto da história de Noé. Sim, nós podemos ver que a história era preservada de uma maneira oral. Todos podiam saber o que aconteceu no Jardim do Éden. Todos podiam ter acesso a todas as histórias, a tudo o que aconteceu com testemunhas oculares. Era Adão contando para os seus filhos. Eram os filhos de Adão, Sete, contando para os seus filhos. E assim todos podiam ouvir e saber o que estava acontecendo. Mas nós vimos que a maldade foi aumentando no meio dos homens. A maldade, o pecado, em todas as áreas. Sempre, quais são as áreas? É dinheiro, é o poder, é sexo. Isso traz a violência, isto é movido pela inveja, pelo orgulho, pela mentira, pelo engano, pela índole má no coração de tantas pessoas. Então a maldade foi aumentando, foi proliferando. E no capítulo 6 de Gênesis, vamos ver Deus planejando o dilúvio. Ou seja, nada que acontece em toda a história, desde Adão até os nossos dias, foi algo aleatório, foi algo, vamos ver o que vai acontecer, deixa, vamos ver como o homem vai prosseguir. Não, absolutamente. Deus planejou criar o homem. Deus sabia que o homem iria pecar. Deus sabia que Adão e Eva comeriam fruto proibido. Deus sabia que logo na primeira geração já haveria homicídio. Deus sabia que logo na segunda geração já haveria poligamia e haveria violência e promiscuidade. E Deus então já tinha dado para Adão o remédio, a solução. Deus mesmo fez o primeiro sacrifício de animais sobre o altar e ele vestiu Adão e Eva, cobriu a sua nudez. Deus ensinou como adorá-lo. E nós vamos ver Caim, Abel, adorando a Deus. Nós vamos ver Deus ensinando e vamos ver que a maldade foi aumentando e no meio de
tanta maldade, houve personagens com uma luz tão forte como Enoque, um homem que se destacou no meio da sua geração, que andava com Deus. Ele via Deus, ele falava com Deus, ele amava Deus, ele foi um profeta. Ele profetizou juízo na sua geração. A profecia de Enoque consta no Novo Testamento, lá na pequenina carta de Judas, que nos diz que o 7º depois de Adão, Enoque, profetizou o juízo final. Mas justiça, Deus é amor, mas Deus também é justiça. Justiça significa olho por olho, dente por dente. Significa o que a pessoa fez, ela vai pagar. Tudo que o homem semear, isto também ceifará. Não tem jeito de fazer o mal, não tem jeito de mentir, de roubar, de matar, de enganar, de abusar, de fazer tantas coisas erradas sem receber a justiça. A justiça viria. E em Gênesis capítulo 6, vamos ler de 7 a 10 o que a palavra de Deus nos diz. Abra sua Bíblia. Está escrito assim: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Bem, nesse texto aqui está escrito que o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei. Mas para fazer desaparecer o homem, seria como uma guerra. Seria como, e ele diz, também o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Até esse período, nós vemos que tanto os animais quanto os homens eram herbívoros. Todos comiam do fruto da terra. Tanto os animais que temos hoje selvagens quanto os domésticos comiam do fruto da terra, das frutas, dos grãos, das folhas, das gramíneas. Todos eram herbívoros, inclusive o homem. E Deus disse então: farei desaparecer da face da terra o homem que criei e o animal. Mas vem um porém. No versículo seguinte diz: porém, Noé achou graça diante de Deus. E fala sobre a história de Noé, diz que ele era um homem justo e íntegro. Justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. O nome Noé, nós já vimos, significa descanso. Quando ele nasce, seu pai coloca este nome dizendo: agora vamos descansar. Mas Noé não pôde descansar. Noé, ele foi descanso sim para aqueles que o ouviam, aqueles que estavam perto dele, mas ninguém queria ouvir a palavra de Noé. Deus vai trazer e vai revelar a Noé o seu plano para destruir a terra. A palavra de Deus nos diz que Deus não faz coisa alguma sem antes revelar aos seus servos, os profetas. Deus tem os seus planos. E os planos de Deus seguem um cronograma. O cronograma de Deus já está descrito nas Escrituras. A Bíblia já é um livro selado, não pode acrescentar nada e nem tirar nada, porque tudo que Deus queria revelar, Ele já revelou aos seus profetas e está registrado nas Escrituras. O plano de Deus de salvar a humanidade era enviar o seu Filho Jesus. E todas as profecias com relação ao Messias, a salvação dos homens, todas essas profecias constavam no Antigo Testamento e foram concretizadas em Yeshua de Nazaré, se cumpriram em Jesus. E nós vamos ver aqui que Deus traz o seu plano para Noé. No meio de toda aquela geração ímpia, perversa, má, suja,
aquele povo tão mau, aquelas pessoas que viviam com tanto medo, tão fechadas, não havia segurança alguma no meio de tanta violência, de tanta maldade. Alguém brilha, Noé. E o Senhor, então, vai revelar o seu plano a Noé. Noé era justo e íntegro. O que Deus pode falar de você na nossa geração? Estamos vivendo um tempo especial, um tempo em que o mundo inteiro está mergulhado esse isolamento social, esta quarentena que já vai passando dos 40 dias, essa quarentena por causa dessa pandemia do coronavírus, é no mundo, em todos os 5 continentes, no mundo inteiro. Como Deus pode olhar para você? Vemos Deus nos dando a oportunidade de buscá-lo, de orar, de adorar e de nos prostrar diante dele e buscar conhecer sua vontade para nós. Você tem buscado conhecer a vontade de Deus nesse tempo para a sua vida? Noé era justo e íntegro. Noé era o mesmo em casa, na rua e sozinho. Em casa, no seu quarto, com a porta fechada, ou com seus filhos e a esposa, ou com os vizinhos, ou com as pessoas com quem ele convivia. Ele era íntegro e ele era justo. Ele andava com Deus. Ele tinha boas palavras nos seus lábios. Mas Noé, que andava com Deus, achou graça. Deus iria destruir tudo, porém Noé achou graça. Ou seja, Deus vai trazer uma nova oportunidade para a terra, para a humanidade, porque encontrou um homem justo que o amava. Que você possa ser encontrado assim, que Deus possa olhar para você e te ver assim. Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração para Ti, Tu me sondas, me conheces, Tu sabes tudo a meu respeito. Tu sabes das minhas falhas, Tu sabes das minhas culpas, Tu sabes das minhas necessidades, Tu sabes dos meus erros, mas Tu sabes também como eu Te quero, como eu quero a Tua presença e eu Te busco. Perdoa-me, Senhor, lava-me, purifica-me de todo pecado e dá-me um coração justo e íntegro na Tua presença, como foi Noé. Ajuda-me a ser bênção na minha casa e no meio onde eu vivo. Ajuda-me a glorificar o Teu nome em todo o tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Que você seja esta pessoa como Noé, justo, íntegro na sua geração. Amém? Espero ter você no nosso próximo programa, quando aqui estaremos na Rede Super compartilhando com você a Palavra de Deus. E não se esqueça de acessar o nosso site, gideões24h.org. Lá você vai encontrar o nosso seminário bíblico dos Gideões 24 horas, com nossos cursos online para este tempo que estamos vivendo. Seja um missionário, seja um mantenedor de missões, seja um Gideão. Deus te abençoe. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.